Você já se viu ali, parada diante de um homem, tentando entender se o que ele sente é real, tentando decifrar gestos, palavras, silêncios, tentando encaixar o que ele mostra com o que você sente e se perguntando: será que ele realmente me ama? Ou será que estou me iludindo de novo? Essa dúvida não nasce do acaso. Ela nasce da frequência com que tantas mulheres aprenderam a duvidar do amor. Não porque são inseguras, mas porque já foram enganadas. Já amaram demais, cedo demais, sem medida, e receberam de volta silêncio, desprezo, abandono ou migalhas. Então hoje, mesmo diante de um homem que parece diferente, mesmo quando há sinais de cuidado, a mente pergunta: e se for mais um? E se for só jogo? E o coração, em silêncio, espera, por um gesto que diga mais que 1000 palavras, por uma atitude que vá além das promessas, por um sinal que diga: é real, ele sente. Carl Jung, em sua obra sobre os arquétipos e a psique humana, nos ensinou algo profundo. O amor verdadeiro não nasce do esforço para provar. Ele nasce da integridade da alma, da coerência entre o que o ser sente, pensa e faz. E é por isso que, mesmo em silêncio, um homem que ama de verdade deixa escapar. Ele demonstra, ele revela, ele mostra mesmo sem dizer. E você sente. Mas o que é esse isso? O que um homem faz quando ama de verdade? Não estamos falando de flores em datas comemorativas, nem de mensagens vazias com corações repetidos. Estamos falando de uma vibração, de uma presença, de algo que o corpo dele faz sem que ele mesmo perceba. Quando um homem realmente te quer, ele se aproxima sem pressa, mas com firmeza. Ele não precisa te convencer de nada. Ele só está ali, presente, e a presença dele fala. Ela diz: eu estou aqui, porque te ver bem importa para mim. Ele começa a se lembrar dos detalhes que você mesma esquece, do seu jeito de mexer no cabelo, do que te emociona, do que te deixa ansiosa, do que você nunca disse com palavras, mas ele percebeu. Ele começa a te observar não como quem analisa, mas como quem admira. Ele presta atenção nas pequenas coisas, nos seus silêncios, nas pausas entre uma frase e outra, na forma como você se protege quando está com medo. E quando ama, ele não tenta quebrar suas defesas. Ele se aproxima delas com cuidado, com paciência, com respeito. Porque o homem que realmente te quer não tem pressa de possuir. Ele tem urgência de cuidar. Não de te salvar, mas de te ver inteira. Porque o amor de verdade não quer te completar, ele quer te ver transbordar. Jung nos lembraria: o homem que ama de verdade tem contato com a própria alma. Ele já enfrentou suas sombras, já caiu e se refez. Ele já descobriu que o amor não é posse nem controle, mas entrega e reciprocidade. Um homem assim não precisa prometer o mundo. Ele se torna o espaço seguro onde você pode ser quem é, sem medo, sem esforço, sem máscaras. E se ele erra, ele não se justifica para se proteger. Ele reconhece, ele volta, ele cuida. Mas atenção, isso não significa perfeição, nem que ele saberá lidar com tudo desde o início. O amor verdadeiro também se constrói com tropeços, com vulnerabilidades, com verdades desconfortáveis. Mas ele se mostra, porque o homem que realmente te quer não te coloca em espera. Ele não desaparece para pensar. Ele não joga para te testar. Ele não te confunde para se sentir poderoso. Ele não brinca com as palavras. Ele não se aproxima só quando está carente. Ele não deixa você vivendo com dúvidas. Jung acreditava que a alma reconhece o que é verdadeiro, mesmo que a mente ainda questione. E por isso você sente. Quando um homem ama de verdade, algo dentro de você se acalma. Você pode até ter medo, mas não há agitação. Há paz, há um silêncio bom, aquela sensação que diz: agora você pode descansar. É aí que está o isso. É aí que o universo sussurra. É aí que a sua intuição desperta. Porque o amor real não precisa se provar. Ele simplesmente se manifesta. E se você se encontra neste lugar de dúvida, se perguntando se é amor ou carência, presença ou manipulação, verdade ou mais uma ilusão, pare, volte para você.
Escute seu corpo. Ele sabe, seu peito sente, sua alma reconhece. E saiba, você não está errada por querer clareza. Você não está exagerando por querer ser prioridade. Você não está carente por desejar um amor que seja simples, honesto e inteiro. Você está lúcida, você está curada, você está cada vez mais perto de viver algo que não fere, não esconde, não divide, mas acolhe, ilumina e sustenta. E se você chegou até aqui, é porque está pronta. Pronta para parar de implorar por sinais e começar a reconhecer os que já estão diante de você. Porque um homem que te ama, mostra, mesmo que nunca diga. E você sabe. Se essa mensagem falou com você, se te lembrou de alguém, se te fez olhar diferente para um gesto recente, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Aqui, a gente fala sobre amor, alma, verdade e tudo o que a maioria prefere evitar. Mas você não está aqui por acaso. E a sua transformação já começou. Existem verdades que a boca não consegue dizer. Existem sentimentos que não encontram palavras, mas se expressam em gestos, olhares, atitudes. E quando um homem ama, de verdade, ele pode até não dizer, pode até tropeçar nas palavras, mas o corpo dele entrega, os olhos dele não escondem, a alma dele vibra, mesmo que ele não saiba explicar. Carl Jung diria que o amor não é racional, ele é arquetípico. É uma força que emerge do inconsciente coletivo, daquilo que em nós é mais antigo, mais profundo, mais visceral. E quando o amor verdadeiro se manifesta em um homem, ele se move de um jeito diferente. Ele não precisa de roteiro, não precisa de estratégia, ele apenas sente e age. Mas aqui está algo que poucas mulheres compreendem. Nem todo homem sabe lidar com o que sente. Nem todo homem foi ensinado a amar. Muitos aprenderam que vulnerabilidade é fraqueza, que demonstrar emoção é perigo, que amar é se perder. Então, mesmo quando amam, se retraem, se escondem, se sabotam, porque o amor, quando é real, assusta. E um homem que não enfrentou suas próprias sombras vai tentar sufocar o que sente, vai fugir, vai confundir. Não por maldade, mas por medo. E é por isso que Jung nos ensinou: antes de buscarmos amor no outro, precisamos encarar o inconsciente dentro de nós. Porque o que não curamos, escolhemos. O que ignoramos, repetimos. E o que tememos, atraímos. Então, se você está diante de um homem que hesita, que se aproxima e depois se retrai, que te olha com intensidade, mas evita o compromisso, olhe além da superfície. Olhe para as feridas que ele tenta esconder. Olhe para a criança que ainda existe dentro dele e que talvez nunca tenha sido amada com verdade. O amor de um homem verdadeiro não é sempre suave. Às vezes, ele vem torto, vem assustado, vem sem saber o que fazer, mas vem. Ele aparece no silêncio dele te ouvindo, mesmo sem entender tudo o que você diz. Ele surge na forma como ele lembra de algo pequeno que você falou e que parecia ter passado despercebido. No jeito como ele segura sua mão num momento que você mais precisava, sem que você tivesse pedido. No modo como ele se preocupa com seu sono, sua rotina, sua dor. Não é grandioso, é sutil, mas é verdadeiro. Um homem que ama não mede a intensidade do sentimento, ele mede o cuidado. Ele não está tentando impressionar, ele está tentando proteger, não com posse, mas com presença. Ele não diz, você é minha, ele diz com os gestos, você é livre e mesmo assim eu continuo aqui. Carl Jung falava da integração do masculino e do feminino dentro de cada ser. Quando um homem ama, ele começa a acessar o feminino dentro dele, a intuição, a empatia, a sensibilidade. Mas, para fazer isso, ele precisa se despir de tudo que o ensinaram a ser. E esse é um processo que dói, porque amar para o homem que nunca se sentiu seguro emocionalmente é um ato de coragem. Então, quando ele realmente te quer, ele começa a se abrir, não de uma vez, mas aos poucos.
Ele começa a tirar as armaduras, a deixar cair os muros. E isso, às vezes, é confuso, porque há momentos em que ele se mostra inteiro e outros em que se esconde de novo. Mas ele volta. Ele sempre volta, porque o que o move não é desejo passageiro, é conexão. E quando existe conexão verdadeira, ele não precisa saber explicar. Ele só sabe que ali, com você, algo faz sentido, algo alinha. E você sente isso. Mesmo quando a mente tenta sabotar, racionalizar, desconfiar, seu corpo sabe, seu coração sabe. Porque o amor real, mesmo imperfeito, é inegável. Jung dizia que o processo de individuação exige que confrontemos nossas sombras. E amar é isso, é ser espelho, é ser reflexo do que o outro precisa curar, e também daquilo que ele ainda não sabia que tinha em si. Por isso, um homem que ama vai falhar, vai errar, vai se perder, mas se for real, ele também vai tentar, vai reaprender, vai crescer com você. E esse é o gesto mais claro. Não são palavras, não são jantares caros, não são promessas eternas. É quando ele mostra que está disposto a se transformar com você, que ele quer ser melhor, não para te impressionar, mas porque você o inspira a ser mais ele mesmo. Esse é o isso, esse é o sinal que não mente. Você vai saber que ele te ama quando ele se despisar, quando ele tirar a armadura, quando ele parar de fugir e começar a ficar, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem garantia. Você vai saber quando, em silêncio, começar a cuidar da sua alma como se fosse extensão da dele. Quando ele te olhar nos olhos e você perceber que ele está vendo você inteira e não te pedindo para ser menos, menos intensa, menos sensível, menos você. E se isso já aconteceu com você, você sabe, não dá para duvidar, porque o amor verdadeiro não grita, ele toca, ele cura, ele transforma. E mesmo que doa, ele te leva de volta para casa. Se você está sentindo tudo isso, respira. Você não está sozinha e não está errada por esperar por esse tipo de amor. Ele existe, mas primeiro você precisa reconhecê-lo em si, para então permitir que ele floresça no outro. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de alguém. De um homem que apareceu devagar, que não disse muito, mas te olhou como se te enxergasse por dentro. De alguém que ficou em silêncio quando você esperava palavras, mas te tocou com uma presença tão firme, tão sincera, que nenhuma frase seria capaz de alcançar. Carl Jung acreditava que há algo sagrado nos encontros que não conseguimos explicar. Aqueles que parecem ter sido marcados antes mesmo de acontecerem, que não seguem lógica, tempo, distância, mas seguem a alma. E é exatamente por isso que o amor verdadeiro, quando acontece, mexe. Ele desarma, ele desconstrói, ele quebra padrões, ele derruba defesas que você jurava inquebráveis. Um homem que te ama de verdade não te olha como quem analisa, ele te olha como quem reconhece. E esse reconhecimento não é externo, é interno. Ele vê algo em você que ressoa com algo nele. Ele sente, e ainda que tente fugir, não consegue. Porque amor de verdade não é escolha racional, é chamado. E ele pode resistir, adiar, evitar, mas ele volta. Não por carência, não por costume, não por manipulação, mas porque há algo em você que fala com a alma dele. Algo que nenhuma outra foi capaz de tocar. E aí tudo muda. O tom da voz dele quando fala com você muda. O ritmo dos passos dele muda. A forma como ele te toca, mesmo que só com os olhos, muda. Porque amar modifica. E um homem transformado por amor começa a mostrar sinais que antes ele nem sabia dar. Ele fica mais leve, mas mais profundo. Mais calado, mas mais presente. Mais forte, mas mais vulnerável. Porque agora ele descobriu que pode ser quem ele é, sem máscaras. E isso, para um homem que passou a vida tentando ser o que esperavam dele, é liberdade. Ele começa a se importar com o que você sente mesmo quando não diz. Ele observa seus gestos, seu humor, suas pausas.
Ele te pergunta como foi seu dia, mas o jeito como pergunta carrega mais cuidado do que qualquer resposta. Ele não busca invadir seu espaço, mas faz questão de ocupar um lugar onde você se sinta segura. E aí você começa a perceber. Não é o que ele diz, é o que ele faz quando você está cansada. É como ele se posiciona quando alguém te desrespeita. É como ele tenta entender suas lágrimas mesmo quando não sabe o motivo. É como ele permanece quando teria 1000 razões para partir. Isso que ele faz quando realmente te quer é algo que vai além da superfície. É quando ele começa a se revelar através do afeto espontâneo, do respeito em cada atitude, da consistência nos dias em que a paixão vira rotina e da decisão de estar, mesmo quando não está tudo bem. E você se assusta, porque talvez você nunca tenha recebido isso. Talvez você tenha se acostumado com relacionamentos onde o amor era guerra, disputa, escassez. Talvez você tenha aprendido que amar era sobreviver e não florescer. Mas com ele, há calma. Há uma serenidade silenciosa que invade os espaços onde antes só havia tensão. Você não precisa competir, não precisa implorar, não precisa se diminuir. Você só precisa ser. E ele fica. Carl Jung nos diria que é nesse ponto que o amor deixa de ser projeção e se torna encontro. Porque ele já não ama o que você representa. Ele ama o que você é, com suas imperfeições, com seus medos, com sua intensidade. E mais ainda, ele começa a se ver em você. Começa a perceber que você desperta nele partes que estavam adormecidas, a sensibilidade que ele tentou esconder, a fragilidade que ele evitou encarar, a humanidade que ele sufocou para ser forte o tempo todo. É nesse espaço íntimo e invisível que nasce o gesto que revela tudo. Não é físico, não é óbvio, mas é real. É o jeito como ele te escuta quando você está em silêncio. É o modo como ele se move para te proteger sem tirar sua liberdade. É o cuidado invisível, os pequenos atos cotidianos, os olhos que brilham quando você sorri. E é aqui que você entende. Você não precisa mais decifrar nada, porque o amor verdadeiro é impossível de esconder. E quando ele se manifesta, você sente, com o corpo, com a pele, com o coração. E é esse sentir que muda tudo. E você começa a notar que o amor, quando é real, tem textura, tem cheiro, tem ritmo. Ele não precisa de grandes declarações. Ele não vive de promessas futuras. Ele se sustenta no hoje, na presença, no estou aqui, que ele não diz, mas demonstra com a maneira como te olha quando você acha que ninguém está vendo. Carl Jung diria que aquilo que é mais verdadeiro em nós é também o mais difícil de expressar, porque mora nas profundezas, mora no lugar onde as palavras não alcançam. Por isso, quando um homem realmente te ama, ele não tenta te convencer, ele apenas vive esse amor, mesmo que de forma torta, mesmo que cheio de medos, dúvidas, marcas de outras dores. Mas ele vive e você sente. Porque um homem que te quer de verdade não quer a versão editada de você. Ele não quer a que sorri sempre. Ele quer aquela que chora às vezes e ainda assim é linda. Ele não quer a que nunca questiona. Ele quer a que o faz pensar. Ele não quer a que finge estar bem. Ele quer a que confia o suficiente para mostrar quando está mal. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não se assusta com a profundidade. Pelo contrário, ele mergulha com você, mesmo sem saber nadar. Esse homem não desiste fácil, mesmo quando vocês discutem, mesmo quando ele não sabe o que dizer, mesmo quando você tenta afastá-lo por medo de se machucar de novo. Ele não invade, mas também não vai embora. Ele permanece no campo, ele segura espaço, ele respeita seu tempo, mas não se perde do que sente. Porque amar para ele não é mais opção, é impulso, é verdade, é resposta interna. E é nesse ponto que você entende, o amor de um homem que foi tocado por você não volta a ser o mesmo. Ele pode não entender ainda, pode tentar racionalizar, mas algo nele mudou. Ele pode até tentar seguir como antes, mas dentro tudo já é depois de você.
Carl Jung falava que a alma reconhece aquilo que é seu, mesmo antes de compreender. E esse reconhecimento, quando acontece entre dois seres, não precisa de provas, precisa apenas de coragem. Coragem para continuar mesmo com o medo. Coragem para se mostrar mesmo sem controle. Coragem para ficar mesmo quando fugir seria mais fácil. Esse homem, que talvez você ainda esteja tentando decifrar, ele já te escolheu em silêncio, mesmo que não tenha dito, mesmo que ainda esteja descobrindo como amar, mesmo que esteja tropeçando no caminho. Ele já te viu, já te reconheceu, já sentiu o que é ser tocado por uma presença que não exige, mas inspira. Por uma mulher que não pede amor, mas desperta amor. Pelo tipo de energia que não prende, mas atrai. Não porque te faz falta, mas porque te faz sentido. E quando algo faz sentido, não há o que o impeça de continuar. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que ele tenha promessas antigas não cumpridas, mesmo que as circunstâncias ainda não sejam favoráveis, ele sente. E é isso que ele faz quando te ama de verdade. Ele sente, e mesmo sem entender, ele age. Ele cuida, ele volta, ele permanece, ele tenta. Não com perfeição, mas com verdade. E a verdade você sente no peito, você reconhece na pele, você entende no silêncio. Porque o corpo dele fala o que a boca ainda não sabe dizer. Porque os gestos dele contam uma história que ele próprio ainda está aprendendo a ouvir. E nesse lugar de entrega e construção silenciosa, você percebe que não é mais sobre carência. Não é sobre ter alguém só para não estar só. É sobre encontro. É sobre reciprocidade. É sobre amadurecimento emocional. Você já não aceita menos. Não porque se tornou exigente, mas porque se tornou consciente. E a consciência não se ilude mais com migalhas. É por isso que agora o que você quer não é paixão avassaladora, é presença consistente. Não é juras de amor eterno, é disponibilidade emocional hoje. Não é alguém que te promete o céu, é alguém que caminha com você na terra, de mãos dadas, passo a passo, errando, acertando, tropeçando, levantando, mas ficando. Porque amor de verdade é isso. Não perfeição, mas permanência. Não espetáculo, mas cuidado. Não manipulação, mas liberdade. E quando esse homem te ama, ele começa a libertar você do peso de precisar se provar, da dor de ter que adivinhar, da angústia de se sentir em dúvida. Ele te devolve para um lugar interno de segurança que nenhuma palavra conseguiria construir. E esse lugar você reconhece. Você olha nos olhos dele e sabe: eu sou vista, eu sou sentida, eu sou amada, mesmo que ele nunca tenha dito. E agora, talvez, você esteja sentada aí, em silêncio, com o coração batendo mais devagar, com os olhos um pouco mais úmidos, com uma sensação de que, finalmente, alguém disse o que você precisava ouvir. Porque a verdade é, você sempre soube, sempre sentiu, sempre percebeu, mas se acostumou a duvidar de si, a achar que estava exagerando, a pensar que era sensível demais, ou intensa demais, ou carente demais. Mas você nunca foi demais. Você só estava tentando amar alguém que ainda não sabia como te amar. Ou pior, tentando se encaixar num amor pequeno demais para tudo que você carrega dentro. Carl Jung dizia que a alma humana tem sede de sentido. E o amor, quando é verdadeiro, dá sentido até o que antes era dor. Ele não apaga o passado, mas te faz olhar para ele com olhos mais suaves, com a sabedoria de quem entendeu que tudo que veio antes foi só caminho, para te preparar para o que agora começa a florescer. E talvez você esteja aí, nesse exato momento, lembrando de um homem que te amou em silêncio, ou que ainda te ama, mas não sabe como mostrar. Ou talvez esteja chorando porque você percebeu que se entregou por inteira a alguém que nunca quis ficar. E está tudo bem.
A dor de perceber a verdade é sempre melhor do que a anestesia de viver na mentira. Você não precisa mais implorar por sinais, não precisa mais forçar reciprocidade, não precisa mais viver entre o que ele diz e o que ele faz. Você só precisa aprender a escutar o que a vida está tentando te mostrar. Porque quando um homem te ama de verdade, você sabe. Porque o corpo dele fala, a alma dele vibra, os olhos dele te buscam, as mãos dele te reconhecem e a energia dele repousa em você como quem chegou em casa. Não há esforço, não há dúvida, não há confusão, há encontro. E se isso ainda não aconteceu com você, não pense que está atrasada. Você está em preparação, está limpando o campo, está desaprendendo o que não era amor para finalmente poder receber o que é. Mas para isso, você precisa se escolher. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. Aceite então esse momento como um chamado, um lembrete de que você não está sozinha e de que existe sim um amor que não te destrói, um homem que não foge, um vínculo que não machuca. Mas antes de tudo isso, existe você, inteira, viva, sentindo e finalmente despertando. Então, se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que o que eu falei aqui não foi só sobre ele, mas sobre você também, se inscreva agora no canal, porque aqui você não vai encontrar promessas vazias, você vai encontrar verdade, psicologia com alma, reflexões que atravessam a superfície e te reconectam com sua essência. Esse canal é o seu espaço de reencontro, com o amor, com o outro, mas principalmente com você. Deixe o seu comentário, me diga o que você sentiu, qual parte te arrepiou, qual memória voltou, porque sua história importa e ela pode sim ser escrita com mais verdade, mais amor e mais consciência daqui para frente. Você vai saber que é amor quando não doer mais para existir dentro dele. E esse momento começa agora.